Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que estejam continuando com todas as medidas necessárias para a gente poder evitar a contaminação por coronavírus, né? Pelo Covid-19. Nós tivemos aí um fim de semana seguido de um feriado, né? O feriado de 21 de abril, que comemora, né, o Dia de Tiradentes, que foi muito importante para a nossa história. Ele foi um alferes que junto com alguns outros colegas, né, eles tinham a pretensão de proclamar a derrama, que foi um movimento, né, que é feito durante a Inconfidência Mineira. Nós vamos falar isso mais na aula de história. Na nossa aula de português de hoje, a gente vai relembrar duas classes gramaticais. Primeiro, o substantivo. Substantivo é todo aquilo que dá nome, né? Nós temos algumas classificações. Nós temos o substantivo simples, que dá nome a objetos, a coisas, sempre iniciados com letra minúscula. Por exemplo, carteira, régua, lápis, borracha. Já o substantivo próprio é aquele que designa, dá nome às pessoas, aos locais, à marca, nome de livros, de revistas, todos sempre iniciados com letra maiúscula. Nós temos também o substantivo coletivo, que ele nomeia o conjunto de coisas. Por exemplo, o conjunto de abelhas, eu vou falar que é um enxame. O conjunto de peixes, eu vou chamar um cardume. Nós colocamos uma listinha no caderno de vocês. Depois nós tivemos o substantivo simples, que é aquele formado por uma única palavra. Por exemplo, roupa. Uma única palavra, um substantivo simples. Um substantivo composto é aquele formado por duas palavras. Guarda-roupa. Eu tenho duas palavras formando ele. Então, é um substantivo composto, formado por duas palavras. Podem ter substantivos compostos formados por três palavras também. Ok? Nós temos também o substantivo derivado e o primitivo. Vamos lembrar o que é primitivo? Lembra lá da história dos homens das cavernas. Primitivo se refere ao primeiro homem. Então, primitivo vai ser a primeira palavra. A palavra primeira, aquela que surgiu primeiro antes das outras. Por exemplo, pedra. Pedra vem de alguma outra palavra? Não. Então, ela é a palavra primitiva. Agora, então, tia, como é que é a palavra do substantivo derivado? Vamos lembrar. O substantivo derivado é aquele que vem de uma outra palavra. Pedra, substantivo primitivo. Quem que vem da pedra? A pedrinha, o pedregulho, a pedraria. Lembra que a tia falou que o comecinho da palavra, que a gente chama de radical, ele tá ali, ó, pedra, pedrinha. Então, o radical antes, né, P-E-D-R, é o radical, continua em todas, ó, em todas. Pedregulho, pedrinha, pedreiro, pedrarias. Essas são palavras derivadas, são substantivos derivados da palavra pedra, por isso chamadas de substantivos derivados. Temos também o substantivo abstrato e o substantivo concreto. Vocês vão ouvir muitas pessoas diferenciando esses substantivos de dois jeitos. Substantivo abstrato é aquilo que eu não posso pôr à mão. Isso está errado, gente. Tem muita coisa que a gente não consegue pôr à mão e nem por isso é abstrato. Tá? O substantivo abstrato é aquele que se refere às emoções, aos sentimentos. Tá? Já o substantivo concreto é aquilo que é real, aquilo que a gente consegue, a gente não só percebe, a gente não só sente, a gente consegue realmente, a gente pode até falar, aquilo que a gente pode pôr à mão, uma coisa concreta, uma coisa que existe concretamente, ok? E vamos lembrar a segunda classe gramatical de hoje, que é o adjetivo. Adjetivo, a função dele é fazer o quê? Qualificar o substantivo. Ele que vai contar pra gente como que é o substantivo. Lembrem-se sempre disso. Quando a gente tiver que achar um substantivo, um adjetivo numa frase, é só lembrar, a tia Cris falou, é aquilo que conta como que o substantivo é. Por exemplo, a bola é grande. Quem que é o meu substantivo? Bola, né? É o meu substantivo comum. Como é que ela é?
grande. Esse é o meu adjetivo, ok? E a gente viu também locução adjetiva, que é uma expressão que entra no lugar do adjetivo. Por exemplo, João tem um rosto angelical. João tem um rosto de anjo. Esse já é uma locução adjetiva, porque angelical é uma palavra só, então ela é o adjetivo. A locução adjetiva fala como é que é o rosto do João. De anjo, são duas palavras. Por isso que a gente denomina locução adjetiva. Eu vou estar com vocês online no Hangout, né? Mas eu gosto sempre de deixar registrado aqui um videozinho, caso vocês ainda fiquem com dúvida ou algum colega não pôde participar da nossa reunião, tá bom? Até daqui a pouco.